Senhor presidente, colegas deputados, todos que acompanham a nossa sessão, eu venho à tribuna, nesta manhã de quinta-feira, senhor presidente, para poder discorrer sobre as razões que me levaram a apresentar duas emendas ao projeto do Executivo que tramita nessa Casa, que instituiu o programa de recuperação de créditos denominado Programa Morar Melhor, Morar Legal, desculpe, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Esse projeto está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, e ao analisar o projeto, me senti na obrigação de apresentar algumas emendas ao projeto. Primeiro, quero elogiar a ação do governo de ter encaminhado esse projeto à Casa. A intenção do governo de instituir um programa de recuperação de crédito e abrir uma possibilidade com incentivo aos mutuários inadimplentes com o sistema habitacional do nosso Estado, com a carteira habitacional administrada pela AGEAB, pela Secretaria de Habitação do Mato Grosso do Sul. Todos sabem, têm conhecimento, que eu tive a oportunidade, durante 4 anos, de administrar, de ser o presidente da Agência Estadual de Habitação do nosso Estado. E, durante aquele período, nós também fizemos um programa de incentivo à regularização dos imóveis que estavam em inadimplência no nosso Estado. Vejo o governo do Estado, nesse momento, também lançar mão de um programa similar ao que fizemos lá atrás. E o governo manda, na justificativa do projeto que encaminhou a esta Casa, ressalta que o projeto de lei que ora encaminhado tem por finalidade instituir o programa com o objetivo de possibilitar a renegociação de dívidas de beneficiários inadimplentes, compreendendo os financiamentos ativos e inativos realizados no âmbito do sistema financeiro de habitação, os executados com recursos próprios e outros administrados pela AGEAB. Aqui, senhor presidente, reside a motivação maior das emendas que apresentei a esse projeto. O governo está incentivando a recuperação de crédito e o pagamento em atraso de prestações de casas que foram construídas com recursos do sistema financeiro de habitação, com os recursos do Estado, os recursos próprios do Tesouro do Estado, e outros administrados pela AGEAB. Acontece, senhor presidente, que eu tenho absoluta convicção de que a grande parte desses recursos que foram utilizados para a construção dessas casas, que é da população de baixa renda, são recursos do sistema financeiro de habitação, deputado Barbosinha. E uma boa parcela deles que o Estado não tem a necessidade de fazer a devolução. Contrapartida, que foi colocado por parte do Estado, mas a parte também do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, do sistema financeiro, que utiliza as regras do sistema financeiro de habitação, para o PSH, que é um sistema que contempla a população de baixa renda, casa para a população de baixa renda, e para outros programas que foram lançados dentro do Minha Casa Minha Vida, esses recursos foram repassados para o Estado para a execução do programa. Não entra na dívida, o Estado não tem que passar, é como se fosse repassar, pagar, como se fosse a fundo perdido. Então, esses recursos, na verdade, o Estado já não deve uma grande parte desses recursos. Uma parte foi utilizado recursos do Tesouro do Estado, mas a grande parte dos recursos que construíram essas casas são recursos que o governo federal repassou para a construção dessas casas, e o governo do Estado não tem essa dívida a ser paga. Portanto,
as duas emendas que eu faço são no sentido de ampliar um pouco mais os benefícios que estão previstos nesse projeto, deputada Mara. Já elogiei o projeto de início, o governo do Estado, por exemplo, ele no artigo do projeto, no inciso 2º do artigo 3º, do artigo 4º, me desculpe, no seu inciso 2º, diz que a quitação parcial do imóvel que tem prestações em atraso, a quitação parcial poderá ocorrer desde que haja o pagamento de, no mínimo, 6 prestações em atraso, com desconto de 60% sobre o valor dos juros de mora e da multa contratual das prestações que forem quitadas. Eu fiz uma emenda, senhor presidente, ampliando, passando esse desconto, aliás, a quantidade de pagamento mínimo de 6 para 4 e passando o desconto de 60% para 80%. Sobre o valor dos juros de mora e da multa contratual. Também fiz uma outra, também na mesma emenda, estou propondo a ampliação do inciso 3º, aonde diz que, em caso de pagamento parcelado por meio de repactuação, por novação de dívida prevista no artigo 360, inciso 1º do Código Civil, formalizado por termo aditivo de inovação de dívida, com desconto de 25% sobre o valor dos juros de mora e de multa contratual. Estou fazendo aqui uma emenda propondo o desconto de 35% a 50%, ampliando um pouco mais esse benefício, deputado Zé Teixeira, que está sendo concedido para os mutuários de baixa renda. E estou também aqui no artigo... Já vou 3 minutos. Já vou terminar, senhor presidente. Deputado. E também no inciso 2º do artigo 3º, que diz que no caso de repactuação por novação, repactuação por novação, o valor mínimo da prestação dos contratos que forem submetidos à repactuação por novação de dívida será no mínimo de 5%. Eu estou acrescentando aqui, e no máximo 10%, ou seja, deverá ficar a prestação da dívida que foi repactuada num valor entre 5% e 10% do salário mínimo vigente. Então, são essas as emendas que eu faço ao projeto. É esse apelo que eu queria fazer aos deputados, principalmente à base do governo. Tenho absoluta convicção, deputado Beto, que essa medida, ela amplia esse benefício, principalmente na camada, na parcela mais pobre da nossa população, porque como muito bem diz o governo aqui na mensagem que encaminha esta casa, o Executivo diz o seguinte: esclareço que, embora as prestações mensais, em média, sejam de pequenos valores, as famílias beneficiadas dos programas habitacionais, deputado Ângelo Guerreiro, apresentam perfil de baixa renda. Dessa forma, o montante da dívida, acumulado por várias razões, tem impacto significativo no orçamento familiar dessas famílias. Considerando que o direito à moradia é um direito constitucional, a administração estadual propõe a instituição desse programa a fim de oportunizar a regularização da situação dos beneficiários. Então, fiz aqui o elogio ao projeto que foi encaminhado. Faço aqui a apresentação das emendas e o apelo, principalmente ao governo, deputado Ângelo Guerreiro, que acate as emendas no projeto. Nós estamos ampliando um pouco mais o benefício concedido, não vamos estar onerando o Estado, porque, com certeza, a grande parte desses recursos, o Estado não tem mais que devolver para a União, e vamos estar, com certeza, ajudando a otimizar, porque não adianta você lançar o programa e ele ter pouca adesão. Nós aumentando as facilidades, dando um benefício maior, com certeza a adesão se torna maior e o governo vai ter
logicamente, alcançar o seu objetivo, que é fazer a recuperação de crédito. Então, eu quero fazer aqui esse apelo, principalmente à base do governo, que nos ajude a aprovar essas emendas a esse projeto, tornando o projeto melhor ainda e fazendo com que ele alcance o objetivo de dar condição dessas pessoas quitarem as suas casas, principalmente a população de baixa renda que está inadimplente com a carteira imobiliária administrada pelo governo do Estado através da AGEAB. Esse apelo que eu queria fazer. Muito obrigado, senhor presidente.